Olá, eu sou a Lilian Garrugo da AB Brokers e hoje eu estou aqui com um dos maiores e mais requisitados paisagistas brasileiros do século XXI. Uau, que elogio maravilhoso! O Gilberto é um artista com várias facetas, né? Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre paisagismo, sobre jardinagem. Como é que a mente desse artista cria esses elementos tão cheios de vida, dinamismo, são elementos mutantes que vão conosco pela vida fora, né? Como é que é esse processo criativo? Obrigado pelo elogio, é um prazer estar dando uma entrevista para você. O processo criativo é algo muito vasto, porque eu tiro referência de tudo que eu vejo, para mim é uma referência. Então, numa viagem é uma grande referência, um livro mas como dizia o Burle Marx, todo grande artista tem que ser um grande observador. E eu observo em detalhes absolutamente tudo. E principalmente quando eu estou dormindo ou quando eu estou no banho, é que surgem várias ideias e várias soluções também, porque não é só de gracinha que vive o nosso trabalho. Tem muito pênaltis a ser batidos e aí várias soluções surgem nesses momentos. E é interessante, né? Você anota esse lugar ou você já vai para o... Eu tenho um papelzinho, boa sua observação. Eu tenho um papelzinho na Criado Mundo, no banheiro, em cima da mesa. Eu tenho post em tudo que é lugar. Na minha mesa mesmo eu tenho, espalhado post, porque eu penso e aquela coisa eu preciso anotar porque também ela foge. Sim, interessante isso. E o paisagismo, as plantas, o jardim da sua casa, são espaços que a gente vive neles, né? E eles mudam. Você não sabe como ele vai ficar quando ele está lá pequenininho, ele vai crescer. Como é que você elabora isso? Porque você muda, cada projeto é uma coisa diferente. O jardim é um ser vivo. Então, é como eu falo para os meus clientes. A gente não pode imaginar que nasceu e ali está pronto. Não é assim. Como nós. Uma criança nasce, ela está no berçário. Do berçário, ela vai para o quarto. Aí tem a manutenção. O ser humano tem que tomar banho todo dia, escova os dentes. Então, tudo que acontece com o ser humano acontece no reino vegetal também. É manutenção. Então, é uma arte mutante o paisagismo. E ficam doentes as plantas, né? As folhas, tem que tratar, e para cada uma é um remédio diferente, vamos dizer assim. Uma comidinha diferente. Um reino vivo, né? Interessante você estar falando isso, porque você tem dimensões diferentes, né? Você vai ter lá, você vai fazer o paisagismo de uma fazenda, de um sítio, de uma casa grande, de casas menores. Como é que funciona isso? Dos ambientes menores para os maiores? É mais difícil, mais fácil? Quais são os desafios? Todos eles requerem muita atenção. E talvez o pequeno requer mais atenção ainda. Porque como a gente já tem um espaço limitado, a gente vai colocar poucos elementos. E ele fica mais evidente, né? Ele fica mais evidente. Mais no foco. Fica mais no foco. Então eu digo, trabalho, que não é trabalho, sim a elaboração de um projeto, não chamo trabalho porque eu adoro o que eu faço. Então não é trabalho. É uma contemplação da vida trabalhar com paisagismo. E, enfim, a dimensão é sempre um grande desafio, seja ele pequeno, seja ele grande. Sim. Você pega hoje umas plantas que eu estou vendo bastante, você pega as clúsias e as congéias. A clúsia, ela é bem brilhante, ela até parece um pouquinho suculenta, não é? Parece. E a congéia é seca, assim, tem mais pastel, né, o tom dela. E as duas não precisam de irrigação. Depois, assim, quando bebê, como a gente está fazendo a comparação do berçário,
No início, a planta requer muito mais cuidados, até ela enraizar, ela atingir uma maturidade. Aí depois ela consegue uma permanência bem menor, com uma irrigação não tão constante. São vários fatores, né? O solo, que também é um adendo muito importante, a preparação do solo. A gente tem que fazer antes do plantio, depois do plantio não. Um solo fértil vai te dar uma vitalidade muito maior para a planta. Então, eu aprendi assim, o que você dá é o que você vai receber. Então, quanto mais você der para plantas, condições de sobrevivência dela, ela vai te dar um retorno maior. E existe também plantas de sol, plantas de meia sombra e plantas de sombra. E aí a gente não pode esquecer desse fator insolação, né, que é muito importante. Você pode queimar a planta por excesso de sol, como deixar ela feia ou não por falta de sol. Sim. E uma última pergunta aqui é sobre o tempo, né? Tem gente que tem pressa. Eu quero ver meu jardim já grande, crescido. Ele tem o tempo dele, né? Ele tem um tempo de maturidade. Não tem jeito. Não tem milagre. Ele existe o tempo de maturidade, mas quando a gente está executando, a gente pode colocar plantas adultas ou plantas mais formadas. Né? Um exemplo, uma jabuticabeira, pode colocar aí uma mudinha ou pode colocar uma jabuticabeira frondosa. Mas, de qualquer maneira, existe o amadurecimento do jardim. E é legal a gente ver, quando a gente está em família, ver as crianças crescendo junto com as plantas, né? Eu costumo dar planta para a criança plantar. Isso é uma delícia. É inesquecível. A gente cria uma memória afetiva muito grande. Eu tenho essa memória também, quando eu morava com meus pais, criança. Costumam passar até hoje na rua em que nós morávamos, que é uma memória muito Onde? legal. Aqui ou na praia? Aqui em São Paulo. Legal. Aqui em São Paulo. Bom, Gilberto, muito obrigada por nos receber no seu ateliê, no seu belo escritório, no seu belo espaço. Gostamos muito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Muito obrigada por acompanhar esse conteúdo. Até o próximo.